Pelaipe posando para fotografia. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, nesta segunda-feira, pós-final de semana, onde nem dá para dizer que o Grêmio fez feio, nem que fez bonito também, né? O Grêmio acabou perdendo o título mundial para uma seleção mundial. O Real Madrid tem jogadores de 7 seleções que vão disputar a Copa do Mundo. 7. E algumas delas com 3 jogadores. Os reservas do Real Madrid são selecionáveis, vários deles. Enquanto que nós aqui estamos esperando pelo menos a convocação de um jogador do Grêmio para a Copa do Mundo, ou 2. São 4 selecionáveis, e óbvio, os nomes que eu vou dizer são óbvios. Marcelo Groi por tudo que fez na Libertadores, Luan por tudo que fez em nível nacional e também na Libertadores da América, nas conquistas da Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América e na campanha do Campeonato Brasileiro, Arthur por tudo que apresentou no ano e o Jeromel, né? O Jeromel com a bola que jogou no último sábado, teve o seu nome aproximado agora de uma convocação, e o Kleber Xavier, que antes tangenciava, falando em nome dele e do Tite, agora disse que sim, que é um jogador que joga pelos 2 lados da defesa, como os 3 outros zagueiros, que tem condições, que tem espírito de liderança, que tem espírito guerreiro e que é sim selecionável. Agora, eu não entendo como é que ainda ele está disputando posição. Aliás, até entendo, porque 3 já estão garantidos. Então resta uma vaga a priori. E aí, normalmente, os técnicos levam um jogador que atua em mais de uma posição. Eu tenho dito isso já de forma repetitiva. Que jogam na lateral, que jogam no meio. Foi assim com o Dunga, quando levou o Daniel Alves, quando levou o Gilberto, quando levou o Elano. Jogadores que atuam em diversas posições. Essa é a convocação que normalmente acontece em relação ao 23º colocado, que pode ser ou um atacante ou um defensor. Marquinhos vai para a Copa do Mundo, obviamente. O Miranda vai para a Copa do Mundo e o Thiago Silva vai para a Copa do Mundo. E aí o Gemerson, o Rodrigo Caio e o Jeromel disputam uma vaga só. Para nós aqui do Rio Grande do Sul, o Jeromel é o melhor. Para os mineiros, o Gemerson é o melhor. Para os paulistas, Rodrigo Caio é o melhor. Resta saber quem é que o Tite vai escolher. Estamos aqui com um grande conhecedor de futebol, dirigente de todas as épocas e agora um executivo de futebol, Paulo Pelaipe, que frequentemente colabora conosco aqui dentro dos seus conhecimentos. Mesmo que a gente, não vou dizer de forma ufanista, mas com esperança, acreditasse que o Grêmio pudesse ganhar, como o Inter ganhou em 2006, num lance, segurar o 0-0. Por isso que o Renato ficou tão pé da vida quando a barreira abriu e passou. Porque até ali havia uma certa pressão do Real Madrid. Depois, o Real Madrid brincou com o Grêmio, né? Virou rodinha. Vamos ser bem respeitosos, mas bem claros. Depois do gol do Cristiano Ronaldo, houve o segundo gol que foi anulado, e bem anulado. Foram milímetros, ou centímetros, sei lá o quê, mas estava impedido. E depois, nunca o Real Madrid precisou pressionar. Entendeu o Real Madrid que tocando a bola, o tempo passaria e ele garantiria o 1-0. Pelaipe, em algum momento lá no fundo você acreditou que pudesse o Grêmio ganhar do Real Madrid? Boa tarde, Rec. Boa tarde, Maurício. Olha, futebol, às vezes pode acontecer uma zebra, pode acontecer... Nós já vimos aí uma equipe superior perder. Nós assistimos a esse ano aí, Grêmio Internacional muito superiores perderam o Campeonato Gaúcho para o Novo Hamburgo. Boa comparação. Muito mais tarde. Tu acha que tem essa distância? Tem. De Novo Hamburgo para com o Grêmio Internacional e Grêmio para com o Real Madrid? É diretamente proporcional? Não, eu acho que em relação ao Grêmio tinha. O Novo Hamburgo e Grêmio tinha. O Inter era uma equipe ainda em formação, fez uma aposta no seu treinador e tudo, mas o Grêmio, em relação ao Novo Hamburgo, tinha essa diferença. A prova está que é uma equipe que depois foi a uma semifinal de Copa do Brasil e foi a final e ganhou a Libertadores da América. Mas o que nós vimos no sábado foi uma supremacia alarmante, mas alarmante, é uma coisa assim que
até para nós, em termos de futebol brasileiro, fazer uma reflexão, né? Mas, Parece outro esporte, né? Exatamente. Então, o Grêmio deu um chute a gol com o Edilson na falta. E bom chute até. Mas não foi o gol. Se o Real Madrid tivesse jogado sem goleiro, o jogo seria 1-0. Porque fez um gol. Mas todo mundo, como tu disseste, depois que o Real fez o seu gol, ele começou a pensar no sábado, que é um jogo importante. Porque a prova está que essa competição ela tem uma importância para nós. Aqui na América do Sul, pela rivalidade dos clubes, por uma série de coisas. Porque não tinha um espanhol vendo o jogo num bar, não viu uma movimentação depois do jogo, não teve uma festa, não viu nada. Foi uma coisa... Morta. Normal, ganhou. Não, é a comemoração deles. Ganhou, que bom. Trocar camisa com os jogadores do Grêmio, ninguém pulou nada. Um sorriso. Assim, acabou, entendeu? Por quê? Porque a grande final deles foi o Real Madrid contra o Juventus. Contra a Juve, que o Real ganhou de 4-1. Agora, na final, lá em Cardiff. A Champions é que vale. O Mundial para eles é como se fosse a Copa Suruga pra gente. É um torneio que tu ganhou a Sul-Americana, vai para lá. Sabe o que me chamou a atenção? Sabe o que me chamou a atenção? O único chutão que eu me lembro que eles deram foi aos 47 do segundo tempo, quando o Marcelo, um brasileiro, portanto, disse o seguinte: agora eu vou chutar a bola para longe do nosso gol, porque vá que saia um gol do Grêmio, nós vamos ter que fazer mais 30 minutos de sacrifício. Aí ele chutou para a bola chegar lá do outro lado e ele ganhar esse minuto final. Eu não me lembro de um chutão nem do goleiro. Aqui, ó, é seleção de Costa Rica, é seleção brasileira, é seleção brasileira, seleção alemã, é seleção espanhola, é seleção País portuguesa. De Gales. Não, o País de Gales ficou no banco. Entrou, faltava 10 minutos. Entendeu? Então é isso, é dizer, realmente foi assim o melhor é da Ucrânia. Entendeu? Modric. Não, Croácia. Croácia. Mas está classificado para a Copa. Tá para a o que jogou o Modric é algo assim, né? Impressionante. E o Grêmio não tomou mais gols porque 3 jogadores jogaram aquilo que vem jogando na competição sul-americana. O Marcelo Groy, o Jeromel e o Kahneman. O goleiro e os 2 zagueiros ficaram... Eu até tinha uma tese que... Entendeu? Eles mantiveram o nível, né? E eu acho assim, por exemplo, como tu falaste, eu acho que o Jeromel assinou o passaporte dele para jogar o Mundial. O Gemerson está muito mal no Mônaco. É só olhar os jogos do Mônaco. Quem está olhando os jogos do Mônaco, e acredito que o Tite e o Kleber estejam olhando os jogos, não está bem. O Rodrigo Caio, o Jeromel hoje é mais zagueiro que o Rodrigo. Só se como o Rodrigo Caio também joga de primeiro homem, de volante, a gente não sabe o que passa na cabeça do treinador. Mas se for por mérito dentro do campo, o Jeromel joga. Assim como eu acho que o Luan também selou a sua sorte na seleção, porque quando houve um enfrentamento contra os europeus, não se impôs. E ali não teve imposição. Vamos ser honestos, fracassou. Ele jogou muito mal. E ele perdeu a oportunidade. Amarelado. Amarelou. Então, quer dizer, o treinador está vendo, né? Nessa hora é que tu vê. Essa hora é que tu vê o jogador num enfrentamento contra um craque, Agora, Pelé, eu acho que a grande decepção é o jogo contra o Pachuca. O Grêmio jogou muito mal contra o Pachuca também. E aí, aquele alento que deu o Real tendo dificuldade contra o Al Jazeera, veio a decepção contra o Pachuca. Mas o Real contra o Al Jazeera, se alguém viu o jogo e não é fanático, o jogo era para ter terminado 10-1. 10. Eu só assisti a partir dos 20. Sim, mas não é 2-1. No rádio era um bombardeio. Mas não é 2-1. Não foi 2-1. A pessoa que olha o jogo era para ter sido 10-1. Então, e jogando sem 6 titulares, 6 reservas. Poupados. Para jogar contra o Grêmio e depois jogar contra o Barcelona no sábado. O Kroos, o Sérgio Ramos. Né? O Real Madrid naquele jogo... O lateral, Carvajal também. Carvajal.
O Real Madrid, naquele jogo, nos primeiros 20 minutos, teve uma produção parecida em criação de oportunidades que a Alemanha teve quando enfrentou o Brasil no 7-1. Só que não conseguiu converter porque o goleiro estava muito bem. E também teve um gol mal anulado pelo Sandro Meirahit, né? Sempre fazendo atrapalhado, né? Não sei como é que esse rapaz apita e vai estar na Copa do Mundo de novo, né? Então, é o que aconteceu. Então, o resultado foi normal. Perder de 1-0 foi porque a obrigação do Grêmio, e o Grêmio faria um vexame, não perder pro Real Madrid, se tivesse não ganho do Pachuca, assim, né? Porque o goleiro do Pachuca é um senhor, né, com 44 anos, assim, completamente fora da realidade, e o jogo foi parelho. Porque nos 90 minutos, quem teve a melhor chance para ganhar o jogo foi o Pachuca. E por mais... Naquela cabeçada ali, quando faltavam uns 10 minutos, eu acho. 2 minutos faltavam. 3 minutos, 5 minutos ali, né? Passou raspando. Que a bola vai... Estava próximo dos acréscimos. Caprichosamente foi para fora. Exatamente. Podia ter entrado. Eu estou dizendo isso, então... Mas ali sim, quando o Grêmio ganhou do Pachuca, o Grêmio... Aliviou, porque a missão era ir lá e não... Agora, por mais evoluídos que a gente esteja e está, o futebol, o Grêmio conseguiu jogar bem, bonito, com o Roger, com o Renato e tudo mais, mas a distância é tão grande, que a gente ainda pensa o seguinte: ganhar numa bola, ganhar no contra-ataque, jogar mais atrás, que se marcar na frente é complicado. Então não dá para comparar. Não tem como comparar. A gente até sabe o que tem que fazer, mas como fazer? Como? Os caras brincaram no segundo tempo com o Grêmio, brincaram. O nível técnico é muito, mas muito superior. E eles fizeram valer o nível técnico que tem, entendeu? Olha aqui, Rogério Ceni foi o melhor do São Paulo. Cássio foi o melhor do Corinthians. E Klemer foi um dos melhores do Internacional, porque o Inter teve o Yarley e tal. Mas os 3 goleiros foram destaque. E hoje ainda estava vendo a Fox mostrando os lances do Grêmio, logo em seguida fez uma comparação com o Internacional. O Inter também foi pressionado pelo Barcelona. O Ronaldinho criou 4 chances de gol. 4 claríssimas. Uma o Klemer tirou com o olho, passou. Isso está aqui também. Depois do 1-0 ainda. Depois do 1-0. Mas o que eu digo é o seguinte, aquela coisa. Nós vamos fazer assim um retrospecto. De 10 partidas daquele do Barcelona com o Inter vai ganhar 1, empatar 2, perder 7. Essa é a lógica. O Inter estava naquele dia de ganhar. Se o Grêmio jogar 10 partidas contra o Real Madrid, também vai perder 7. E você vai conseguir empatar 2 e ganhar 1. E ganhar uma, entendeu? É lógica. Não, talvez até ganhe 1 e perca 9. Não, empate 1. E só, essa é a lógica. Você vinha aqui comprar o Arthur por 50 milhões de euros. Quando é que um clube nosso vai pensar em contratar alguém do Real Madrid por 50 milhões de euros? Exatamente. Quando é que vai ter 50 milhões de euros em caixa para fazer algum investimento? Até eu acho que se organizando o Flamengo como está se organizando, o Corinthians com a pujança que tem, até um dia podem ter em caixa. Mas não tem esse pensamento e esse poder de ir lá e comprar um só por 50 milhões. Mas olha bem, mas nós... E nem eles vendem. Tudo, além do futebol, existe, um detalhe que infraestrutura. Que não é só o futebol. Que não é só o futebol que nesse momento. É a situação do país. A torcida do Flamengo fez. Olha o que fizeram no jogo de quarta-feira, na decisão, a vergonheira que foi, as pessoas, o pessoal se... Esmagando. Não, mas não é isso, o pessoal se combinando nas redes sociais. Para quebrar tudo. O sinal, o foguetório serviu como sinal para o pessoal que estava no lado norte, para o lado leste, quebrar as grades do estádio, do Maracanã, entrar, enfrentar policiamento. E aí tu vê a falta de educação, que é mulher, é pai levando criança ficando às vezes presa, pisoteada ali. É dizer, a irresponsabilidade de um pai
E mostrando qual é o exemplo que esse menino que estava no jogo de quarta-feira tem. Qual é o exemplo? O exemplo é da barbárie, da sacanagem. E muito de fazer, não tem exemplo. Quer dizer, o presidente da CBF deve ser banido do futebol. Mas tem que ser. Né? Não, o bem tem que do futebol. aproveitar, tem que aproveitar. Não, eu sei. Mas ele vai indicar o sucessor? Não, mas não é. Não sei. Mas Olha. não, outra coisa, mas aí que eu te digo. Aí que nós falamos. Não tem um clube, os clubes eram 20 clubes da Série B, 20 clubes da Série A e 27 federações. Então, o colégio eleitoral eram 67 votos. 67 votos. O que aconteceu? Fizeram uma reunião que as federações agora vale o voto, vale peso 3. A Série A vale peso 2 e a Série B vale peso 1. Sempre então, da maioria. Está 81 a 47. Pô, isso aí vai contra o que foi acertado no Profut, foi contra o que tem na lei e ninguém questiona, não tem um clube que questiona a lei. Não, ninguém. Nós estamos aqui, já foi feita há mais de ano essa modificação. Tu viu algum presidente de clube, alguém se manifestar? Pô, os clubes fizeram a primeira liga hoje está se reunindo para... Ninguém sabe se vai terminar, se não vai terminar, se vai acabar. A Globo pagou comprou os direitos até 2019, então é isso que está a dúvida, não sabe se a Globo vai querer exercer a compra até 2019. Ou seja, a Globo vai mandar se continua ou não. Não, não é porque ela tem até 2019, mas eu estou dizendo o seguinte... Mas por quê? Porque o Curitiba saiu, o Atlético Paranaense saiu. Então, não existe assim. Então, o poder aquisitivo, o Flamengo. Tu falou Flamengo e Corinthians. Mas não adianta. O Flamengo não tem um estádio. Não tem um estádio para jogar. Aí, quando faz um grande jogo, uma grande final, nós vimos o que aconteceu no Rio. Que bárbaro. Então, jamais... Que vergonha para nós. Vergonha para o povo brasileiro. Eu assisti na televisão, me deu uma tristeza. Não, e as pessoas sabendo que entrariam. E a Conmebol tem que... O Flamengo tem que ser penalizado. E fortemente. Até para a moralidade do futebol. Tem que perder mando de campo. A Ponte Preta, o que houve lá no jogo contra o Vitória na Ponte Preta, tem que perder, mas aí que eu digo, mas aí tem o conchavo, aí tem o tribunal se reúne, dá 4 jogos, aí vem um outro juiz, dá um efeito suspensivo, sempre tem um paliativo, entendeu? Aí é sempre assim, se não dá para ser... nós aqui nós vamos no STF lá. Então, a justiça brasileira, ela sempre tem dá para enxambrar. Uma vírgula para que consiga... Então, essa é a diferença. A nossa diferença começa na estrutura, na educação, na estrutura toda. Então, o pessoal lá paga 50 milhões, vai continuar comprando. Por quê? Porque são muito mais fortes do que nós, são muito melhor estruturados do que nós, entendeu? Os jogadores querem jogar lá. E lá quando tem sacanagem, que também tem sacanagem, mas aí degolaram o Platini, que era presidente da UEFA, foi banido do futebol. E tinha uma imagem belíssima. Exatamente. Era tido como um exemplo. E foi banido. Mas foi banido do futebol. Não foi banido do futebol? Foi. O Blatter fez a sacanagem dele, foi banido. Aqui, o Ricardo Teixeira caminha nas ruas do Rio de Janeiro, o Marco Paulo Del Nero janta com as namoradas, os caras, aí os paparazzi vão tirar as fotografias com as namoradas, e aí exaltam que ele tá com namorada nova. Então eles levam tudo na brincadeira. Cogitavam um passaporte diplomático. Hoje está solto. Amanhã? Dia 19, né? Hoje é 18. Mas esse ainda ficou 30 meses. Não, 30 meses. Mas ao menos isso. Então aqui, aqui se o cara faz o que quer e acusa as pessoas, então o criminoso aqui acusa a pessoa. Então a diferença, voltando para o futebol, a nossa diferença em um país que foi 5 vezes campeão no mundo, 5 Copas no mundo nós somos pentacampeões do mundo, mas nós não crescemos, nós não nos organizamos. E teve uma época que parecia que ia andar bem. Que nós poderíamos ser fortes, muito fortes, e nós não somos muito fortes por isso. Porque hoje os nossos melhores atletas, surge um jogador, por exemplo, o Gabriel Jesus, jogou 6 meses no Palmeiras.
Veio aqui o Manchester. Pato não disputou um Grenal como profissional. Pato. 6 meses. O Arthur surgiu, estava em março, estava no grupo de formação do Grêmio. Estava na transição e depois... Houve uma lesão do Maicon, ele primeiro jogou um jogo nos reservas, se saiu bem, já no final do ano talvez seja vendido, né? Assim não... É difícil, né, para dar... Agora, O Arthur é outro caso, né, Rec, que como titular na equipe principal pode ser vendido sem disputar Clássico Grenal. 6 meses. Agora, será que o Grêmio não tem condições de manter o Arthur? O problema é o guri querer, né? Se o Barcelona quer, se o Real Madrid quer, se o Liverpool quer, se o Juventus quer, se o Manchester quer, se não sei mais quem quer. E sabendo que vender o Arthur completa o orçamento. Mas quem é... O Grêmio, por exemplo, eu estava lendo a previsão orçamentária, o Grêmio tem uma previsão de 60 a 70 milhões, né? 62 milhões de venda. 62 milhões, entre 60 e 70, 62 milhões de venda de atleta. Hoje, qual é o atleta do Grêmio que tem mercado para ser vendido? Só o Arthur, por esse preço. Talvez, pelas atuações, o Jeromel. O Luan está fixado em 18, dá 72. Mas o Grêmio tem 50% do Luan agora. Pois é. Na nova negociação que foi feita, o Grêmio ficou com 50%. Então são 9. Dá 36 milhões de reais. São 9. Então, 36. botando a 4, dá 36. Dá 3 e um pouquinho, mas bota 4. Mas eu tô dizendo, o próprio orçamento do clube, por exemplo, eu estava vendo o Flamengo esse ano de 18 foi liberado para o futebol 5 milhões para comprar jogadores. Não é nada, 5 milhões. Não. Só vai ter verba se vender ou se desfazer de uns que não deram certo. Libera custo que está tendo. O Rômulo, outros jogadores lá. O Ribeiro. O Conca que vai embora, já foi devolvido, que era 500, 600 mil por mês. Então, Paulo Guerreiro está punido. Então uma série de coisas. Mas tem que pagar, né? Mas eu estou dizendo isso. Então, os clubes assim, vê o Internacional agora, o Internacional não está contratando ninguém, está indo para permuta, trocando um jogador por jogador, por quê? Porque a situação, o presidente deve estar aí perdendo os fios de cabelo que ele tem aí, porque embranquecendo o cabelo... O presidente estará aqui essa semana. Estou dizendo, mas por quê? Porque está cheio de dificuldade, mas o torcedor cobra. Porque uma coisa agora que não tem futebol. Quando a bola rolar, tu pode ter certeza que a cobrança vem. Começa e o torcedor quer título, não quer saber de finanças, se tá bem ou mal, né? Mas não adianta, né? Não adianta fazer loucura. Faz loucura e arrebenta o clube, explode o clube, entendeu? Olha aqui um resumão do dia. O Wellington Silva vem para o Internacional, Sacha vai para o Fluminense. O procurador do Sacha desmente, dizendo que ele tem mais um período de contrato ainda, vai até 2021. Segundo Augusto Nogueira. No entanto, o Augusto Nogueira está viajando. E eu, todas as vezes que falei com o Abel, dos jogadores que ele gostaria que permanecessem no Internacional, ele sempre falava do Sacha. O Sacha é imprescindível e tudo mais. Então eu batia na tecla. Se oferecerem o Sacha na troca pelo Wellington Silva, o Fluminense troca na hora. Então, basta o Inter topar. Não é isso, não é o Internacional. O Fluminense pediu o Sacha. Pois é. A pedido do Abel, pediu o Sacha. Essa é uma informação que a gente fica muito lá, fica em Rio e São Paulo, né? Mais em São Paulo até. Tinha pedido o Valdívia antes ou não? Não, pediu o Sacha. Entendeu? O Abel acha o Sacha tático. Ele gosta do Sacha porque a diretoria faz uma função dentro o Abel está perdendo, tem alguns jogadores importantes, talvez ele possa perder o Scarpa. Vai perder o Scarpa. Está fazendo leilão. A mídia, a imprensa do Rio de Janeiro, nessa questão, Valdívia ou Sacha... Que foi pro Paris Saint-Germain, o volante, o meia dele também. Nessa questão, Valdívia ou Sacha... Wesley, não? Não. É parecido. Vou buscar isso, aqui. As notícias na época eram de que o Abel foi convencido de pedir o Valdívia, porque a preferência dele sempre foi o Sacha. Olha aqui, o volante Eliezer, que jogou aqui no Caxias, né? Tá no Goiás, interessa o Internacional. Muito bom jogador. E pode ser anunciado nos próximos dias. Fez um bom campeonato gaúcho. Por quê? Então foi bem no Goiás, apesar do Goiás não ter feito uma boa campanha na Série B, ele até capitão da equipe era do Goiás. Porque o Richelli pediu muito alto, ele ganha bem lá. O volante é o Wendel, né? Wendel. Eu sabia que você estava perto. Ele incomoda muito o Richelli, tem um extracampo e ganha um salário parecido. Eu ouvi a entrevista do Vanderlei Luxemburgo para o Dalpisol.
depois do jogo. É um dos maiores salários, junto com o Diego Souza. Ele renovou para o ano passado, porque o Corinthians queria comprar por 5 anos e é um dos maiores salários do esporte. Salário de clube grande. É. Então é complicado trazer o Richelli, porque vai ganhar. Esse jogador, o Fernando Carvalho, gostava muito desde quando estava no Internacional, ele gostaria de trazer. Ele tentou várias vezes trazer o Abelão tinha Richelli. sugerido em 2014. É. Internacional aguarda a resposta do Panathinaikos da Grécia para definir a contratação do Moledo. Direção colorada fez proposta para ter um zagueiro de 30 anos já em janeiro de 2018. Agora, isso aqui é convicção ou teimosia do Internacional. Porque eu vejo o Fábio Alemão, o Paulão, que é do Inter, o Klaus, com o mesmo perfil, rebatedor do Dorato. Agora, Do Moledo. Do Moledo. Ele foi escolhido craque lá do campeonato grego, mas e aí? Mas quem é que Daqui está a pouco jogando? você é um Quanto significa Não, mas só tem isso? uma coisa, mas quem é que está jogando no campeonato grego? Ah, deve ser. Não, mas estou dizendo é a isso. rebarba da É Europa. um jogador que teve uma série de lesões. É um jogador que teve uma série de lesões. Sim, veio se curar no Inter. Tem um né? histórico. Né? Histórico. O Internacional, assim, ultimamente, tem repatriado muito jogador, né? É impressionante o que o Internacional tenta buscar ex-jogadores que passaram pelo Internacional, né? E esse não Assim, deixou legado. O que ele ganhou? Ele não ganhou. É. Ele não foi campeão da América, não foi campeão brasileiro, não foi nada. E outra coisa, é um jogador da mesma linha que tu falou, do Paulão, do Klaus. O Klaus faz gol de cabeça. Não, o Klaus talvez até, porque o Klaus é um menino novo ainda, né? Que tem 21 anos, tem crescimento, né? O Klaus é um cara... E tem jeito de zagueiro? Pode. E teve uma infelicidade que se machucou, né? Ele vai continuar no Inter ou volta pro Juventude? Não, já está certo, fica no Inter. Ah, fica no Inter. Ele jogou um... Quando ele estava crescendo no Internacional, ele teve uma lesão séria, Ele né? voltou no final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro mira a contratação do Edilson, mas o Tricolor não deve negociar o lateral direito, tem contrato até maio de 2019. Aí uma peculiaridade. E aí eu vejo uma certa sacanagem. Não do Mano. O Mano pede o jogador, a direção faz o que quiser. Tem que explicar bem, porque senão vão achar que eu estou falando do Mano. Não. A direção do Cruzeiro, sabendo que ele tem contrato até 2019, o que ela faz? Assedia o jogador, que ganha 200 aqui, que é um belo salário para um lateral veterano, oferece 450 e 3 milhões de luvas, porque não consegue acertar o lado direito, né? Ela não conseguiu mais acertar, o Cruzeiro não conseguiu mais acertar o lado direito. E aí buscou já o nosso aqui, lateral do Cruzeirinho, já tinha O John Lennon, né? Foi muito Então, mal lá. tinha levado o Fabiano, que também se criou no Internacional, foi de São Luís, de Juí para lá, e não consegue acertar a lateral direita. Aí estava oferecendo um caminhão de dinheiro pro Edilson. Só que eles não contavam que ele tivesse mais esse tempo com o Grêmio. Vai ter que molhar o Grêmio também. Vai ter que pagar o Grêmio. O empresário do Edilson é o Veloz. Gilmar Veloz. Mas aí o Veloz também faz a parte do jogador. Eu quero só ver. Porque o Veloz também tem outros jogadores no Grêmio, né? Torcedores aguardando o retorno da delegação. O Salgado Filho, o Grêmio está chegando. E se fala em 100 torcedores esperando a delegação. Quer dizer, então... Delegação não, porque já a maioria não, vai chegar O Renato voltou. O Renato ficou no Rio. Sim, o Renato voltou, antecipou o voo, né? Veio antes. Vamos dar uma olhada como é que tá lá o aeroporto, vamos ver? Até que não tá ruim. Né? É o aeroporto velho, né? O Fica desembarque próximo. é naquela Hoje? região. É. Agora. Tem bastante gente. Tem pô. bastante gente. Até surpreendente pelo lado positivo. né? É importante também a torcida reconhecer nesse momento, né? O Sim, Grêmio mas perdeu pro mas melhor time do mundo. o ano do Grêmio foi um ano excepcional no futebol. Sem dúvida. O Grêmio, o ano passado, ganha a Copa do Brasil. Esse ano ganha uma Libertadores da América. E também tem o aspecto da rivalidade. O Grêmio passou o adversário, né? O Grêmio Tá na próxima Libertadores, o Inter não tá também. o Inter não está na Libertadores, entendeu? E então isso é importante, né? São 2 anos seguidos com 2 conquistas importantes. O campeonato do Grêmio começa quarta-feira. No sorteio, o ano do Grêmio. O Grêmio teve sorte esse ano no sorteio. Tem que ter sorte. Tem que ter sorte no sorteio. Porque a primeira fase do Grêmio foi uma fase boa pro Grêmio. O Grêmio se deu o luxo de botar time reserva no Paraguai para jogar contra o Guarani. Bem lembrado. Olha Entendeu? aqui, ó. Isso é importante, isso aí, entendeu? O sorteio. Renovação do Renato tá difícil, porque ele pede 800 mil, né?
O Grêmio já chegou em 650, então vai sair acerto. Se o Grêmio chegou em 650, e se é verdadeira essa informação, não vai ser... Se nesses números aí, pelo que a gente acompanha do futebol, vai ser o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Vai chegar a 700. O Tite Mas vai ganha ser, 400 vai na ser, seleção. Vai ser o treinador mais bem pago, não tem nenhum clube pagando mais do que 400 aí. O Inter está pagando 150 pro Odair. Mas a premiação é boa. Porque o Inter resolveu apostar em premiações pro Odair. Que daí é um desafio. É produtividade. O Internacional resolveu apostar não só em premiações. No conhecimento da base. Não, e apostar também no treinador. Pela situação financeira que está. Sim. Porque o Internacional corre um risco de perder um auxiliar seu, né? Porque senão pode ter certeza. Se não tiver resultado, se não ganhar o gauchão... Rebaixado não aceita. O Internacional não. E outra coisa, e o treinador que chegar não vai aceitar que ele trabalhe mais como da comissão permanente. Hã? Esse homem atrás de mim aí, não, né? Não, é evidente, tem uma sombra. Já está pronto para assumir? Não, já assumiu Daqui 2, a 3 pouco vezes. Volta não, cara. O próprio treinador que... Porque se não ganhar o Campeonato Gaúcho Internacional, entendeu? Porque o Grêmio vai jogar com o time de transição. Ao menos os primeiros jogos. Que o Grêmio, Os primeiros 5 jogos. O Grêmio vai ter que dar férias pro time. Depois o Grêmio tem a Recopa, 2 jogos aí que o Grêmio está tentando mudar a data. Acho difícil que o Grêmio consiga, mas está tentando. Parece que quarta-feira tem uma reunião para tentar mudar a data. Então o Internacional joga o gauchão. Se o Internacional não ganha o gauchão, pode ter certeza que o Internacional não entra com o Odair Hellmann no Campeonato Brasileiro. Bom, olha aqui... A própria torcida vai... Porque agora o Internacional tem o fantasma da segunda divisão. E o preparador físico do Abel já está aí. Sim. Não, eu estou dizendo, o Internacional agora tem o fantasma da segunda divisão, que não tinha. É, exatamente. Antigamente tinha o discurso, não, como tem o São Paulo. O São Paulo está 2, 3 anos beliscando a Série B. E aí começa clube grande não cai. Gosta cai. só 4 agora. Cai. Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo. Direção do Grêmio solicitou o adiamento da primeira partida, como disse o Pelaipe aí, da Recopa Sul-Americana. Período de férias dos jogadores seria o motivo, e aí acho que a Sul-Americana tem que interpretar bem isso e ir em favor do Grêmio, embora seja um ano de Copa do Mundo e dê para dar férias no meio do ano, né? Centroavante Lucas Barrios não vai ter o contrato renovado, está de saída do Tricolor. Se eu sou Lucas Barrios, ele está tão afim de ficar, acerto por 350. O jogador agradeceu o carinho do torcedor gremista e afirmou que sabia há 2 meses que não permaneceria no Grêmio. Isso que foi estranho, né? Muito estranho. Estranho. Mas o vice-presidente de futebol do Grêmio contestou. Logo Disse que do futebol ninguém falou com ele, entendeu? Mas é estranho que o jogador... A entrevista do jogador, até achei assim que ele, em função... Não precisaria ter falado o jogador depois do jogo que está... Pagou um vale. Podia e ele não piora a situação dele com isso. Mas deu a impressão que ele não se esmerou. Não, eu poderia dizer que o empresário dele estava tratando do assunto, que isso não era assunto com ele, isso, aquilo, mas realmente ele foi infeliz, ele foi infeliz depois, eu acho que não era o momento adequado e apropriado para falar o que ele falou. Não, eu digo que piora a situação dele, Rec, porque se vê a atuação dele em campo, que não foi satisfatória, foi longe disso. Mas ele vem mal já, né? Ele vem mal, só que aí ele vem mal, casa mais ou menos com esse período de 2 meses que ele falou. E aí daqui a pouco vão dizer, viu, ele não, mesmo recebendo, ele não jogou bem porque não vai renovar. Então tem uma coisa. Foi pouco inteligente. Ele foi pouco inteligente. E aí, se alguém falou, errou. Porque isso é uma estratégia. Se você não quer o jogador, que era um jogador importante, que tinha feito o gol do Botafogo, que classificou de fase. Experiente. A gente tem que acreditar que, na palavra do vice-presidente do Grêmio, que disse que não falou. Mas alguém deve ter falado alguma coisa para ele. Porque o jogador também não ia inventar, não ia tirar isso da cabeça dele, entendeu? Mas daqui a pouco, será que ele não tirou essa conclusão de que há 2 meses, porque sabe? Não procuraram. Porque ninguém o procurou e ele a cada semana via na imprensa a revelação de um. Mas ninguém procurou o Fernandinho, o Fernandinho tá jogando, se dedicando, entendeu? E o empresário do Fernandinho agora vai tratar do assunto. Eu acho que não fica. Bom, o Renato ficando. E o Jael, hein? Mas o Fernandinho tem que reduzir o que ganha, né, pra ficar. Como é que o Rodrigo deixou claro. Com o Jael, hein? Disse que tem proposta de outros clubes. Quem? Né? O Jael disse. Mas evidente. Mas a camisa do Grêmio. Mas jogou mais evidente, não se machucou, teve uma lesão séria, se recuperou, teve aquela participação ali importante naquela cabeçada
que o Cícero fez o gol. Então sempre vai ter. Cícero fica. Sempre vai ter. Os clubes vão. Estourar a carreira do Jael já passou por 40 clubes, 30 clubes já na carreira, não é verdade? Hã? Olha, que a gente saiba. Joinville, Bahia, um time de Flamengo. Tu olha lá, ele é um cigano da bola aí. O Grêmio em 2017, 79 jogos, 41 vitórias, 18 empates e 20 derrotas, 121 gols marcados, 66 gols contra, um título, aproveitamento de 59% dos jogos, né? Barros e Luan, artilheiros com 18 gols cada um. A premiação do Mundial. E esse time, muitas derrotas foram com um time reserva, né? Exatamente, o Grêmio jogou, nenhum jogou mais do que 60 e poucos jogos, foi o Everton. Os outros todos menos de 60. Mundial de Clubes, a premiação Real Madrid ficou com 16 milhões e meio de reais, o Grêmio 13,2, quer dizer, tem pouca diferença do campeão, Pachuca 8,2 e até o Al Jazeera, que foi convidado, ganhou 6 milhões e 600 mil reais, que para eles é merreca, dá para comprar mais um pouquinho de petróleo lá. Equipes bicampeões do mundo, Santos 62-63, Inter de Milão 64-65, Milan 89-90, São Paulo 92-93 e o Real Madrid 16-17. Mas o Real Madrid ganhou 5 vezes essa competição. Sim, mas... é 2 seguidos, 2 anos seguidos. Bicampeões seguidos, são sim, essa sequência, 2 e 3, 64, 65, 62, 63 Pelé, 64, 65 Inter de Milão, Milan 89, 90, São Paulo 92, 93, Real Madrid 16 e 17. 92, 93 com o Tele Santana, que se reabilitava de não ter ganho com a seleção, se reabilitou no São Paulo. Agora que eu entendi a moral da história aqui. Mas o maior recordista é o Real Madrid com 5. Foram os primeiros títulos importantes do Tele, porque tinha aquela coisa que ele não ganhava. Ele ganhou aqui no Grêmio em 77, né, quebrando aquela hegemonia. 71 no Atlético Mineiro. E depois, 82, que a seleção favorita foi mal. 86 foi mal. E aí passou um período turbulento, assim, sem título, sem conquista, aí foi ganhar a Libertadores e o Mundial com São Paulo. Exatamente. Com aquele time que tinha Toninho Cerezo no auge. Né? O Raí hoje, que é diretor de futebol. E o goleiro era o Zete. O Zete. Goleiro Zete. Já voltamos. Atenção, agora vamos falar da prestação de um serviço muito importante. Spot Clean, limpeza e impermeabilização de estofados. Elimine risco de ácaro, fungos e bactérias. Deixe seus estofados de casa, do carro, da empresa limpos e protegidos. Ligue agora, 98439-1567. Os primeiros 10 que ligarem dizendo que viram esse comercial, todos ganham um excelente desconto. Estou falando de Spot Clean, que é um serviço imprescindível para que você viva bem. Ofereça mais proteção para seu condomínio com o serviço de portaria da Protegere. Além de uma equipe totalmente treinada, uniformizada, equipada com rádios transmissores e aparelhos celulares para comunicação direta, você também pode contar com serviços de ronda interna, que trazem uma frota completa de carros e motos para garantir segurança ao seu local. Conheça também nossos serviços de alarmes, monitoramentos e portaria virtual. Entre em contato com a Protegere pelo 3365-2755. Não esqueça, pensou segurança? Pensou Protegere. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagem, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado?
Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Deixa eu falar da Frigigold, as melhores panelas do mundo. E a Frigigold agora lhe dá 2 anos de garantia. E tem mais, se você não confia em tudo isso que eu digo, o Luiz diz, o Léo diz aqui no Cadeira Cativa e aqui no Preliminar, pois nós lhe fazemos demonstração ao vivo da eficácia da Frigigold, que faz produtos maravilhosos, todos ficam perfeitos dentro da frigideira ou da panela. Olhem só, por exemplo, o ovo frito. Fica ali no formato agradável de se ver e tal, de se colocar na mesa, fica uma mesa bem posta. Além do que, a Frigigold é o seguinte, quanto mais você compra, mais ganha. Se comprar uma, ganha um desconto X, se comprar 2, ganha 2X, 3X, 4X, vai comprando, né? Muita gente compra para presentear nessa época do ano, vale também para amigo secreto, né? E é uma coisa que você vai dar para alguém aproveitar o resto da vida. Vejam aí a chuleta, né? O tempero, na verdade, a gente faz a diferença com o tempero. A cebolinha, o temperinho e tal, não precisa enfiar óleo, pelo contrário, você vai ganhar em saúde não precisando utilizar óleo. Vejam só, o peixe, que é difícil de fazer, ele se esfacela se tiver encharcado no óleo, fica bonitaço na parada e você vai receber bem as suas visitas. A Central Frigigold está passando aí o telefone, você liga, retornam a ligação, pode fazer também a bananinha, com canelinha, tudo tranquilo. Você acessa o site para saber todas as promoções, mas está aí o número na tela, 4003-4220. Você liga e a Frigigold vai até você, 4003-4220. O gol na memória. E pela Grêmio Internacional só ganham. Flamengo 0, Grêmio 1, 24 de agosto de 2013. É isso aí. Alguém que mostra uma derrota, né? Brasileirão de 2013, gol do Pará de falta. Pará, quem trouxe pro Grêmio foi o Pelaipe. Tá jogando até hoje, capitão do Flamengo. E aí eu tava no Flamengo. Tava no Flamengo em 2013? 2013. Passa o tempo. Foi em Brasília esse jogo. Em Brasília, exatamente. 4 anos, Pelaipe. 5 anos. Em Brasília, Estava em Brasília. Parar de falta é um castigo, né? Já voltamos. Olha aqui, ó, ligeirinho, algumas informações. O Real Madrid, em 2 anos de Zidane, só perdeu 10 partidas no total. Isso mesmo que vocês ouviram aí. 10 e muitas vezes jogando com as reservas. Paulo Autuori é o novo gerente de futebol do Fluminense. Em São Paulo, proposta do Palmeiras, já que o Inter quis o Roger Guedes. Nico Lopes por Roger Guedes, pode ser que saia. Temporada do Grêmio, começa dia 18, por isso que o Grêmio quer adiar a estreia do dia 7 contra o Independiente. O empresário do Roger Guedes já falou que o jogador fica no Palmeiras, só sai do Palmeiras fora para uma venda fora. Não aceitou, o Palmeiras tentou incluí-lo no negócio com o Scarpa, que está negociando com o Scarpa, e o empresário já negou a ida do Roger Guedes para o Fluminense. Se não quiser pro Rio, não vai vir pro Inter. Não, ele disse, não aceita. E a do Inter começa no dia 2 de janeiro. Marinho também interessa ao Grêmio. Negócio que o Inter tem encaminhado é o Wellington Silva por Sacha. Inter quer Moledo. Ailon está indo para o Atlético Mineiro. E parabéns ao D'Alessandro, que num dia em que o Grêmio decidiu o Mundial, colocar 10 mil pessoas, tem que ter tamanho, hein? Não, mas só porque também foi ajudado. Se o Grêmio ganha o Mundial, não entra 10 mil pessoas. Também tem isso. Se o Grêmio ganha o Mundial, ia ter 5. Aí cresceu o número em função da derrota. O Ailon é no América Mineiro. E as declarações dele, exaltando o Grêmio, não tocando flauta, foram grandeza. Qual é a outra do Rio aí? A crítica do Pimpão, dizendo que o Botafogo essa é pior. É pior do que perder pro Real Madrid. Faria a frente. Ouviu o Pimpão. É melhor ser surdo. É surdo, é melhor. Não dá nem dá pra comentar, não dá pra comentar isso. Ficou em 10º no Campeonato Brasileiro. Para aí, que moral tem. E o Carpegiani pode assumir de gerente do Flamengo. Valeu, obrigado pela IP. Até às 19h.